Imagine dirigir sozinho numa estrada deserta e, de repente, ver alguém parado no acostamento, imóvel, te encarando. O que você faria? Quando a noite cai sobre a BR-153, a rodovia muda de voz. De dia, é um corredor incansável de boiadeiros, ônibus interestaduais, carretas de grãos e carros apressados. À noite, a mesma estrada parece respirar devagar, como se absorvesse a pressa de todos e devolvesse um silêncio denso, cortado apenas por motores ao longe e pelo assobio do vento nas faixas de asfalto. Era sexta-feira, começo de julho, e a Transbrasiliana se estendia como uma fita escura sob um céu sem lua, atravessando Goiás rumo ao Tocantins, com a promessa de milhares de quilômetros de horizonte. Dentro de uma SUV prata, seguiam 5 pessoas. Marcos, 44 anos, o motorista, professor de geografia que conhecia mapas como quem conhece as rugas das mãos. Helena, sua esposa, 39, enfermeira de plantões longos e olhar atento. Bia, a filha do casal, 16 anos, fones pendurados no pescoço, o mundo inteiro condensado numa playlist. Davi, irmão de Helena, 32, fotógrafo amador, sempre com uma câmera a tiracolo, à procura de imagens que ninguém via. E Lucas, primo de Marcos, 27, estudante de engenharia que sabia desmontar um carro, mas tinha medo de escuro desde criança. Segredo mal guardado entre risadas da família. A missão era simples: seguir de Anápolis até Araguaína durante a noite, evitando o trânsito pesado do sábado de manhã. O plano, na cabeça de Marcos, era quase um ritual. Sair por volta das 8, passar por alguns trechos urbanos, abastecer perto de Uruaçu, jantar em algum posto 24 horas com comida honesta e pegar a longa reta que parecia atravessar o país. O GPS marcava 9 horas de viagem, se tudo colaborasse. Mas Helena, que tinha senso de realidade mais afiado que o do marido, sempre corrigia: se a estrada deixar. Do lado de fora, a escuridão era quase uma parede. Sem lua, as estrelas pareciam tímidas por trás de uma membrana de nuvens, e os faróis cortavam apenas um corredor de asfalto na frente. Às vezes, um caminhão surgia como um animal colossal adormecido, e a SUV precisava mudar de faixa, contornar, voltar. Outras vezes, nada. Apenas quilômetro atrás de quilômetro de linha amarela dupla, placas refletivas e mata baixa que se alevantava em manchas. Falem alguma coisa, que esse silêncio me dá nos nervos, disse Lucas, tentando transformar o incômodo em piada. Posso colocar música, sugeriu Bia, já com o dedo no Spotify. Algo que não me faça dormir, respondeu Marcos, olhos fixos na estrada. Algo que não me faça acordar demais, contrapôs Helena, rindo. No rádio, uma moda de viola suave, violões pousando como aves sobre uma melodia de estrada. O som preencheu o carro em volume baixo, costurando a conversa que vinha e ia. Lembranças de viagens antigas, a lenda inventada por Davi de que todas as estradas do país se cruzavam de noite em um mesmo ponto escondido no interior, onde caminhoneiros dividiam café e segredos e onde, se você parasse, escutaria vozes que não pertencem a lugar nenhum. Bia revirou os olhos, mas sorriu. Helena, porém, fez aquele gesto de quem escuta sem comentar. A mente prática nunca se dá totalmente ao delírio, mas guarda frases como quem guarda curativos. Vai que? A BR-153 parecia obedecer à própria lógica. De tempos em tempos, uma sequência de placas surgia, numa coreografia: limite de velocidade, curva acentuada, atenção animais na pista. Depois, longas retas em que a SUV corria estável a 90, às vezes 100. O ar-condicionado respirava sem pressa. Helena tinha levado uma garrafa térmica com café e, a cada hora, em silêncio, servia meio copo a Marcos. Ele agradecia com um "obrigado", que parecia automático, mas que tinha gratidão de verdade. Davi fotografava reflexos do painel, faróis de caminhões transformados em traços longos, a sombra do retrovisor desenhando uma testa sobre o banco do passageiro.
Ele dizia que tudo podia virar foto se a gente aprendesse a esperar o momento, e que a estrada tinha muitos deles, os que a gente vê e os que a gente finge que não viu. Depois de Uruaçu, a estrada começou a se afinar em trechos mais escuros, com menos luzes de propriedades rurais. O silêncio de fora mudou. Não ficou maior, mas ficou mais atento. É difícil explicar, havia algo no vento que batia no capô e retornava pela lateral do carro, como se alguém estivesse caminhando ao lado, invisível, acompanhando por um tempo e depois se afastando. Marcos ajustou o espelho, não pelo reflexo, mas pelo hábito, conquistar o carro de novo. Pisou de leve no freio e soltou, testando a resposta, o toque do ABS em microvibrações nos dedos. Estava tudo normal. "Vocês sentiram?" perguntou Davi, sem saber exatamente o que estava perguntando. "O quê?" disse Bia. "Nada, besteira minha." "Fala logo, Davi", disse Helena, meio sorriso. Ela conhecia o tom. Era o mesmo tom em que ele contava histórias de infância, quando faziam barracas de cobertor e assustavam um aos outros com fantasmas improvisados. "Sei lá. Estrada? Parece estar ouvindo." Marcos riu e a risada se apagou rápido. No primeiro posto 24 horas, eles pararam. Não era grande. Tinha bombas iluminadas, uma loja de conveniência com luz branca demais e um restaurante de beira de estrada onde frango a passarinho e arroz soltinho eram promessa escrita no cardápio plastificado. Cheiro de óleo quente, café recém-passado e diesel no ar. No balcão, um quadro de avisos com recados de frete, um cartaz antigo de uma marca de pneus e, colado à parede, um santinho com a imagem de Nossa Senhora Aparecida abençoando caminhoneiros. "Que ela te proteja", dizia a legenda com um caminhão desenhado no rodapé. Marcos abasteceu. Helena pediu 2 PFs para dividir, sabendo que comer muito na estrada é convite para o sono. Bia foi ao banheiro, tirou algumas fotos no espelho de metal, nada que prestasse para postar, mas o gesto em si acalmou alguma coisa. Rotina. Davi conversou com o frentista, um senhor magro, de mãos grandes, unhas com graxa entranhada, que falou da chuva que não vinha e do boato de um trecho adiante em obras que prendia o trânsito de dia. "À noite, fica livre", disse o frentista, entregando o comprovante. "Melhor pra gente", respondeu Marcos. "Depende. À noite, a rodovia muda, vira outra. Tem que ir com fé e com atenção." Marcos assentiu, guardou o cartão. Helena, do balcão, ouviu e, por um instante, sem saber porquê, olhou para a porta de vidro como se alguém pudesse entrar. Não entrou ninguém, só o vento fazendo um som de sussurro na lateral. Voltaram para a estrada às 11h30. A BR-153 estava mais vazia. Poucos faróis ao longe, sombra de caminhões em marcha constante, o brilho de algum rio cruzado por ponte estreita. A conversa ficou escassa. Helena cochilava de olhos semicerrados, mas ouvia quando Marcos chamava por uma água, por um doce, por um "vê se tem pedágio mais à frente". Bia brincava com a câmera do celular, fotografando luzes desfocadas. Lucas dizia que a estrada lhe dava a sensação de túnel infinito, que a qualquer momento podiam sair do outro lado em um lugar onde ninguém dorme nunca, onde tudo é madrugada. "A gente já tá num lugar assim", disse Davi, sem teatralidade, apenas constatando. "Que nem seus filmes, né?", provocou Helena. "Que nem as coisas que a gente finge que não existem", respondeu ele, olhando pela janela, como se tivesse visto alguma coisa. Ele não tinha, não ainda, mas era como se a noite o olhasse de volta, e isso, para alguns, já é quase ver. À 00h20, a estrada afunilou em um trecho de vegetação mais alta, com árvores mais próximas da pista. A placa "Atenção, travessia de animais" tremulou ao vento e Marcos diminuiu sem pensar. O rádio começou a perder o sinal, a música, que já estava baixa, virou ruído breve. Marcos desligou. O silêncio que ficou foi outro. Não aquele confortável, mas um silêncio que parece ter peso. Em algum lugar lá fora, uma coruja cortou o ar. O ruído leve das asas fez Helena abrir os olhos e ajustar a posição. Bia tirou os fones do pescoço sem motivo claro. Davi aumentou a câmera de ISO, deixando entrar mais luz fantasma no sensor. "Vocês viram a placa?",
Perguntou Marcos. Qual? Disse Lucas. Trecho sujeito a neblina. Neblina? Aqui? Bia sorriu. Ela imaginava a neblina como coisa de serra, de cartão postal, mas a estrada fabrica seus próprios climas. À frente, uma faixa pálida começou a se estender rente ao chão, como fumaça fria que decide o caminho por conta própria. Não era densa, era baixa, estreita, quase bonita. Marcos manteve 80 km por hora, sinal à direita quando passou por um caminhão, retorno à faixa. Tudo normal. Mas a neblina voltou, mais adiante, repetida, por 3 vezes, rasteira, obediente a um desenho invisível. Deve ser um brejo por perto, disse Helena, o tom da enfermeira que dá nome às coisas para que elas percam parte do poder. Ou deve ser... Davi não completou. Não era hora de piadas. Ele fotografou assim mesmo, a fita de vapor acompanhando o asfalto, as árvores ao fundo, um borrão de estrelas resistentes. No acostamento, um triângulo de sinalização apareceu sem dono, refletivo, plantado como um olho triangular. Marcos desviou mais para o centro, cuidadoso. Olhou de relance, procurando o carro parado, pessoa pedindo ajuda. Nada. Alguém que esqueceu, pensou alto. Helena fez o sinal da cruz. Não que o triângulo fosse sinal de mau auguro, era só reflexo. Quantas matérias no jornal já tinham repetido aquela imagem antes de uma história ruim? 00:40. Passaram por um povoado de poucas luzes, casas espalhadas para longe da pista, um posto fechado, uma igreja silenciosa com a porta principal trancada e um sino imóvel apontando para lugar nenhum. Bia fez uma filmagem de 3 segundos, sem foco, só para provar a si mesma depois que aquela cidade existiu. A placa informava o nome do lugar, que não era famoso, mas poderia muito bem ser. Toda cidade pequena de beira de estrada tem lendas que merecem um documentário, ou deveriam permanecer onde estão. Voltaram ao trecho escuro. A mata à direita subiu um pouco, virando talude. À esquerda, um campo aberto que parecia um mar congelado de capim. O vento aumentou e com ele veio um odor úmido. Marcos fechou a ventilação externa, o detalhe de quem dirige muito. Helena notou. Pensou que, mesmo sem falar, Marcos escutava a estrada com o corpo inteiro. E gostou disso. Dava segurança. Falta quanto para o próximo pedágio? Perguntou Lucas. Talvez em busca de conversa, talvez com medo do silêncio. Uns 40 quilômetros, respondeu Marcos, sem checar. Ele sabia, ou achava que sabia. Parece bobagem, mas à noite os quilômetros não passam em números, passam em sensações. Às vezes, a estrada se dobra e se repete sob as rodas, e a gente tem certeza de que aquele contorno à direita já foi feito, que aquela mancha de óleo no chão já foi vista, que aquele arbusto torto já estava lá, quase como um looping. Bia sentiu isso e não disse nada. Davi também. Foi quando o rádio religou sozinho, sem ninguém tocar, e um chiado entrou como ar frio no ouvido. Marcos levou a mão ao botão e, por um reflexo, não desligou. Helena girou o volume baixinho, para ouvir se era uma estação. Por um segundo, ouviram uma voz sem palavra. Não dava para distinguir se era homem, mulher, locutor profissional ou simplesmente eletricidade tentando falar. Depois, só ruído de novo. Lucas riu nervoso. Deve ser a antena. Deve, disse Helena. E algo no deve não convenceu ninguém. A placa do pedágio apareceu enfim, distante, azul e branca, sinalizando balança e serviço 24 horas. Ali, a estrada ficava mais civilizada por alguns minutos. No acostamento do lado oposto, uma caminhonete antiga, faróis apagados, capô levantado, como uma boca de ferro aberta à noite. Marcos olhou 2 segundos, procurando o sinal de mão, lanterna, pedindo ajuda, qualquer movimento. Nada. Ele mordeu a pergunta que sempre vem. Paramos? Porque parar na estrada é tanto instinto de humanidade quanto manual do que não fazer. Helena percebeu o microgesto do marido, o microdesvio de olhar e apertou de leve o joelho dele.
Não era um não, era um pensa depois. Eles passaram. No pedágio, luzes brancas, gente com colete refletivo, uma cabine com um rádio tocando modão. A cobradora sorriu com a cordialidade treinada de quem vê 1000 rostos por noite. Carimbou a noite com boa viagem, que soou sincero. Marcos pagou por aproximação. O bip foi um alívio moderno. Por instantes, estiveram no mundo claro. Placas, faixas pintadas de novo, aquele breve conforto que os intervalos oferecem. Davi sorriu para a moça do caixa e disse boa noite alto demais. Ela sorriu de volta, como quem entende que a noite deformou as escalas e as pessoas falam um pouco acima ou abaixo do tom. Bia filmou outra vez, agora com nitidez, a barreira levantando. Helena, com a mão esquerda, fez de novo o sinal da cruz, não por superstição, mas por hábito. Lucas respirou fundo. Depois do pedágio, a estrada ficou ainda mais vazia. É como se todo mundo tivesse decidido parar ali, dormir e só eles seguissem por algum motivo menos prático do que urgente. Os eucaliptos à esquerda, alinhados como soldados silenciosos. À direita, pastos dormindo, cercas deixando sombras transversais nas faixas brancas. Marcos reduziu a 85 por puro instinto. À frente, uma curva longa se desenhava com o guardrail à direita indicando declive. Helena endireitou a coluna, seu corpo acompanhando o peso do carro na curva, mesmo que Marcos nem tocasse no freio. Bia encostou a testa no vidro frio. Davi guardou a câmera, por algum motivo que ele explicaria depois. Tem momentos que a gente não fotografa, porque precisa ter as 2 mãos livres, para segurar o volante ou a respiração. Passada a curva, um retão. No retão, um brilho pálido no asfalto, como se uma poça de luz tivesse sido derramada ali e escorrido para as laterais. Não era reflexo de farol. A luminosidade vinha de baixo, como um visco fosforescente de fungos, improvável no asfalto, mas é assim que a mente catalogou. Marcos não comentou, apenas guiou a SUV pelo lado mais seco da sensação. Helena percebeu a tensão mínima na mandíbula dele, um músculo só que saltou e recuou. Bia achou bonito por um segundo, depois tira a mão do vidro sem motivo. Mais adiante, um outboard apagado com a promessa de um loteamento a 10 minutos do seu futuro, que talvez nunca saiu do papel. Do lado do outboard, um orelhão antigo, base cinza, capuz azul, sem crefone. Davi lembrou de uma história que ouviu. De noite, eles tocam. Ninguém atende, claro, mas tocam. Ele estava prestes a falar quando um som metálico estalou no teto. Um grão de pedra atirado pelo pneu de um caminhão invisível. Todos sobressaltaram de leve. O micro susto que devolve a realidade para dentro do carro. Marcos respirou. Tudo bem. 00:58. O relógio do painel piscou como se tivesse perdido meio segundo e tentasse recuperar. Helena olhou o quebra-sol. Ali guardava dobrado 1/3 que a mãe lhe deu quando Bia nasceu. Não rezou, não ainda. Apenas tocou o cordão com a ponta do dedo, como quem cumprimenta um velho amigo sem precisar de palavras. O próximo posto surgiu sem aviso. Não era bonito, não era feio. Era um posto. 2 bombas, luz fria, um bar com 2 mesas ocupadas por caminhoneiros calados sobre pratos latejantes de sopa. Um cachorro dormia encostado na porta de metal, uma orelha levantada por instinto. Marcos não parou. Helena não pediu que parasse. Bia sondou o banheiro, mas decidiu que aguentava. Davi olhou o relógio. Lucas pensou em voz alta. Parece que a gente está sendo observado, não por alguém, pela estrada. A estrada observa todo mundo, disse Marcos, sem ironia. A diferença é que às vezes a gente percebe. O próximo trecho começou a repetir detalhes, ou parecia repetir. Uma árvore com a copa cortada como se alguém a tivesse tosado na régua.
Um pedaço de guardrail amassado como uma colher entortada, uma faixa lateral esmaecida em forma de meia-lua. Marcos sabia que esse tipo de sensação podia ser fadiga. Ele piscou devagar, abriu a janela por segundos, deixou o ar frio entrar e lavar o rosto. Helena ofereceu um chiclete. Ele aceitou. Bia colocou uma música mais viva, com percussão leve para manter o ritmo. Davi pediu para dirigir um trecho quando Marcos quisesse. Marcos disse que aguenta mais. Lucas não disse nada. Foi quando uma luz apareceu lá atrás, distante, crescendo devagar. Um farol. Depois, 2. Um carro vindo na mesma faixa, rápido, e não parecia querer ultrapassar. Marcos manteve a velocidade. Helena esticou o pescoço pelo retrovisor. Bia comentou: "Tá colado." Davi sugeriu: "Jogou o farol alto." Lucas apertou as mãos no joelho. As luzes se aproximaram mais um pouco, tom branco azulado de xenon barato. Por um instante, os faróis sumiram, como se quem estivesse atrás tivesse reduzido. Depois voltaram. Mesma distância. Jogo besta de estrada, pensou Marcos. Ele sinalizou à direita, deu passagem. Ninguém ultrapassou. Helena franziu o senho. Bia segurou o celular, gravando um stories mudo que depois não postaria. Davi partiu o silêncio. "Relaxa, daqui a pouco ele passa." A luz atrás tornou a sumir de novo, como respirasse. Marcos encarou a frente, afastou o assunto como quem fecha uma gaveta no escuro. A estrada voltou a ser só estrada. O próximo trecho teria uma ponte, ele lembrava, ponte baixa, guarda-corpo metálico, água que brilha mesmo no breu. No lado direito, uma capelinha branca com uma placa de homenagem a um João Paulo, eterno viajante. Marcos tinha visto várias ao longo dos anos, pequenos marcos de dor que transformam acostamentos em altares. Helena olhou a imagem de Nossa Senhora pintada de azul claro e teve a impressão de que os olhos dela seguiam o carro. "Besteira", murmurou. O rádio, de novo, chiou por um segundo, depois calou. No vão da ponte, o vento mudou, soprando em diagonal pela janela do motorista. Um sopro que trazia cheiro de água parada. Bia encostou a testa no vidro de novo, sentindo a vibração na pele. Davi finalmente parou de procurar ângulo e apenas olhou, como quem percebe que tudo que interessa não cabe na foto. Lucas pigarreou. O som seco que a gente faz quando não quer dizer que está com medo. "A estrada está ouvindo", pensou Helena, repetindo a frase de Davi sem querer. E, por um instante tão pequeno que quase não merece nome, ela acreditou. Eles seguiram. A BR-15-3 parecia ter se transformado em outro lugar depois do pedágio. O asfalto ainda era o mesmo. As faixas ainda estavam lá. Mas o silêncio tinha mudado de textura. Antes era vazio. Agora parecia cheio. Cheio de quê? Ninguém sabia dizer, mas todos no carro sentiram. E fingiram que não sentiram. O relógio do painel marcava 1h07 quando o vento soprou com mais força pela lateral da SUV. Marcos ajeitou as mãos no volante e percebeu, o carro não balançava como deveria. Era como se o vento estivesse passando por dentro, não apenas contra a lataria. Ele não comentou. O peso da responsabilidade sobre o volante já era suficiente. Não precisava somar medos que talvez fossem bobagens. Mas Helena, atenta, notou o jeito que ele apertou os dedos e, discretamente, passou a vigiar o retrovisor central. Foi aí que os faróis reapareceram atrás. Os mesmos de antes, branco-azulados, fortes demais para uma estrada quase deserta. Aproximaram-se até preencher metade do retrovisor, cegando, obrigando Marcos a piscar. Ele sinalizou para a direita, dando passagem outra vez. Nada. O carro atrás manteve a mesma distância, quase colado. Bia levantou o celular gravando discretamente um vídeo. Quando olhou a tela, por um instante, os faróis não estavam lá. Somente escuridão. Ela piscou, levantou o olhar para o retrovisor. Os faróis estavam de novo. Baixou o celular. Sumiram outra vez. O coração disparou. Não contou para ninguém. "Eles não querem passar, pai", arriscou.
tentando disfarçar a voz trêmula. Gente sem noção. Devem estar com sono. Marcos forçou firmeza, mas ele mesmo já não acreditava. O tempo passou lento. 5 minutos? 10? Ninguém olhou o relógio. Quando Marcos finalmente se preparava para frear e encostar no acostamento, os faróis desapareceram de vez. Assim, sem ultrapassagem, sem curva. Nada além do negro absoluto da madrugada. Ele checou o espelho, a janela lateral, até o reflexo no vidro da filha. Não havia mais ninguém atrás. O silêncio dentro da SUV era de corações barulhentos. Helena quebrou com uma frase seca. Você viu isso, não viu? Vi, respondeu Marcos. E só isso. Não havia mais nada a acrescentar. Poucos quilômetros depois, algo ainda mais estranho. Um desvio mal sinalizado. Placas de obras à frente jogadas no acostamento, cones espalhados, algumas derrubadas. Marcos reduziu para 60. Os faróis captaram um trecho de asfalto rachado, como se a pista tivesse sido arrancada por baixo, deixando buracos e fendas. Ele desviava com cuidado, atento, mas havia uma sensação errada. Aquele trecho não existia na BR-153. Não ali. Não daquela forma. Marcos conhecia cada desnível daquela rodovia como a palma da mão. Já tinha feito aquela viagem dezenas de vezes e nunca vira nada parecido. Deve ter sido a chuva, Helena. De novo tentava dar nome ao que via. Aqui não chove há semanas, respondeu Davi com a frieza de quem fotografa fatos. Ele levantou a câmera, mas a bateria piscou vermelha. A máquina desligou sozinha. Um calafrio atravessou o carro. Nada falhou ainda. Agora sim. Enquanto passavam pelo trecho rachado, o barulho sob os pneus não era só de pedra e pó. Era como se algo arranhasse o carro por baixo. Um som metálico, como garras batendo no chassi. Marcos mordeu o lábio inferior. Manteve a direção firme. Não parou. Nunca se deve parar em trecho estranho de madrugada. Quando voltaram ao asfalto normal, todos respiraram mais alto. Lucas, que até então estava calado, falou baixo, quase para si mesmo. Vocês ouviram isso? Ninguém respondeu. 1h34. O ponteiro do combustível marcava meio tanque. Marcos calculou que ainda tinham autonomia até Gurupi sem reabastecer, mas algo nele dizia que a próxima parada precisava ser antecipada. O corpo já não obedecia à lógica, mas ao instinto. Foi quando Helena notou algo no vidro lateral, um reflexo, como se alguém estivesse sentado no banco de trás ao lado de Bia. Ela virou a cabeça devagar. Nada. Apenas a filha, fones novamente pendurados, rosto pálido pela luz da tela. Mas no reflexo, ela jurava ter visto um terceiro rosto atrás, masculino, olhos fundos, barba rala, um estranho. Helena piscou. O reflexo sumiu. O estômago revirou. Ela não disse nada. Apenas segurou a mão de Marcos com mais força. Ele não perguntou por quê. Pouco depois, chegaram a uma curva longa. Marcos reconheceu a curva. Ele tinha certeza absoluta. Era a mesma curva que já haviam feito 40 minutos antes. A do guardrail torto e da árvore podada. Mas não fazia sentido. Não haviam voltado. O GPS continuava indicando progresso, quilômetros avançando. Mas a estrada era a mesma. Ele não comentou. Mas Helena percebeu, e Bia também, porque olhou para o pai e disse: Pai, não é a mesma árvore? Marcos respirou fundo. Deve ter mais de uma parecida. Mas sabia que não. Sabia que não. Às 2h em ponto, surgiu à frente um posto iluminado. Grande, com letreiros em azul, 2 carretas estacionadas, luzes acesas no restaurante. Um alívio inesperado.
Marcos encostou. Helena suspirou. As portas se abriram. O cheiro de gasolina e fritura chegou. Mas havia algo errado. O posto estava iluminado por dentro. As lâmpadas brancas revelavam mesas e cadeiras, mas não havia ninguém. Nem atendentes, nem clientes, nem barulho de rádio, nem TV ligada. Nada. Um posto aceso e vazio. Eu não entro, disse Helena, firme. Nem eu, reforçou Lucas. Marcos pensou em abastecer sozinho, mas o bico da bomba estava travado. Não funcionava. Ele voltou para o carro sem insistir. Ligou o motor. Olhou pelo retrovisor uma última vez. O posto ainda estava lá. Mas à medida que a SUV acelerava de volta para a rodovia, as luzes começaram a piscar e apagar até o prédio ficar totalmente escuro. No espelho, restou apenas uma sombra. Posto fantasma, murmurou Davi, quebrando o silêncio. Ninguém riu. 2h17. Já não havia música nem conversa, só o som do motor. Foi então que surgiu outro ruído. Primeiro baixo, depois mais claro. Passos pesados sobre o teto do carro, como se alguém caminhasse lá em cima, na mesma velocidade que o veículo. Marcos olhou para Helena, o coração batendo no pescoço. Ela balançou a cabeça devagar. Não era ilusão. Todos ouviam. Até Bia tirou os fones e murmurou: "Tem alguém no carro." Os passos continuaram por alguns segundos. Depois, silêncio. Marcos acelerou. No quilômetro 612, a estrada ficou reta por longos trechos. Foi aí que Bia, olhando pela janela lateral, viu uma sombra correndo ao lado do carro. Alta, magra, mais rápida do que qualquer pessoa poderia ser. Os pés não tocavam o chão direito, apenas deslizavam. Os braços longos balançavam de forma irregular, como se não fossem humanos. Ela gritou. Marcos olhou instintivamente para o lado. Nada. Quando reduziu a velocidade para conferir, a sombra sumiu. Foi real, Bia insistia, a voz trêmula. Eu vi também, disse Davi pela primeira vez sem ironia. Tinha algo correndo ao lado. Helena apenas fechou os olhos e rezou em silêncio. Às 2h45, um detalhe mudou tudo. O GPS desligou sozinho, a tela ficou preta. Ao mesmo tempo, o celular de Bia travou. A bússola digital do carro rodou sem parar. Marcos olhou para o painel e viu. O velocímetro continuava, mas o relógio digital estava congelado em 2h45. Não avançava mais. E então, do nada, o rádio chiou e uma voz rouca, metálica, repetiu 3 vezes: "Vocês não deviam estar aqui." Silêncio. Todos se entreolharam. O carro seguiu, mudo, sobre o asfalto infinito da BR-153. O ponteiro do velocímetro oscilava entre 90 e 100 km por hora, mas para todos dentro da SUV parecia que o carro estava parado. A estrada não acabava. Os quilômetros se repetiam. As mesmas árvores retorcidas à margem, as mesmas placas enferrujadas, a mesma curva que já haviam feito 3 vezes. Era como se o tempo tivesse deixado de avançar junto com o relógio congelado no painel. 2h45. Isso não faz sentido, Marcos murmurou, quebrando o silêncio. Eu conheço essa rodovia. Não existe esse trecho. Antes que alguém respondesse, os faróis falharam por 1 segundo. Um piscar rápido, mas suficiente para mergulhar todos na escuridão mais profunda. Quando reacenderam, algo estava diferente. A estrada estava vazia demais. Nem sinalizações, nem placas, nem marcas de pneus. Apenas o asfalto negro, reto, cercado por mata densa de ambos os lados. Helena segurava a mão de Marcos com tanta força que seus dedos estavam gelados. Bia chorava em silêncio, tentando não chamar atenção. Lucas, com os olhos vidrados, repetia baixinho: "Não é real, não é real, não é real." Mas era.
Foi então que surgiu, no meio da pista, um vulto humanoide, alto, magro, imóvel. Não tinha rosto definido, apenas a silhueta contra os faróis, braços longos, cabeça levemente inclinada. Marcos freou com força. O carro derrapou, mas parou a poucos metros da figura. Pai, não sai! Bia gritou, segurando o braço do pai quando ele pensou em abrir a porta. A figura deu um único passo e desapareceu. Assim, diante dos olhos de todos. O motor engasgou, a SUV morreu, o painel apagou. A escuridão tomou conta. Primeiro, o silêncio absoluto. Depois, um arrastar metálico, como se correntes pesadas fossem puxadas no asfalto ao redor do carro. Marcos tentou religar o motor, mas a chave girava em falso. Nada. O som das correntes foi ficando mais alto, mais próximo, até que parecia circular o carro. Helena chorava em silêncio, mordendo os lábios para não soltar um grito. Do lado de fora, algo raspou na lataria, como se garras arranhassem a porta traseira. Um risco profundo surgiu na pintura. Davi levantou a câmera instintivamente, mas ela não ligou. A bateria tinha morrido, embora ele tivesse carregado horas antes. Foi quando todos ouviram. Uma voz grave, rouca, que parecia sair de todos os lados ao mesmo tempo. Vocês não deviam ter parado. De repente, um impacto violento no teto. O carro sacudiu, como se algo muito pesado tivesse caído sobre ele. Marcos gritou para todos se abaixarem. O som de passos ecoou outra vez, agora sobre o SUV, atravessando de uma ponta a outra. Helena olhou para cima e viu, pelo reflexo da lua no para-brisa, a sombra de pernas compridas e deformadas caminhando lentamente. O estalo do metal cedendo ecoou. O teto afundava sobre o peso. Marcos girava a chave com desespero. O motor finalmente tossiu, engasgou e pegou. Ele pisou fundo, a SUV arrancou com um tranco, mas o peso continuava lá em cima, esmagando a suspensão. "Segurem firme!" gritou Marcos. O carro balançava como se carregasse algo monstruoso no teto. Até que, sem aviso, o peso sumiu. Algo foi arremessado para trás, caindo no asfalto com um estrondo. Quando todos olharam pelo retrovisor, os faróis revelaram a criatura. Era enorme, mais de 2 metros, com o corpo curvado, coberto por sombras que se moviam como fumaça. Os braços eram longos demais, terminando em mãos com dedos finos e garras metálicas que arranhavam o chão. A cabeça era quase humana, mas distorcida, como se tivesse sido esmagada de um lado. E os olhos vermelhos, brilhando, fixos no carro em fuga. A criatura soltou um uivo grave, gutural, que fez os vidros da SUV tremerem, e começou a correr. Não como um homem, não como um animal, mas como algo que misturava os dois. Corria de 4 e de 2 patas ao mesmo tempo, deformando o próprio corpo enquanto avançava. Bia gritou. Lucas tapou os ouvidos. Helena rezava alto, o terço apertado nas mãos. Marcos acelerou até o limite, 120, 130, 140, mas a criatura acompanhava. Cada vez que olhava pelo retrovisor, os faróis iluminavam seus olhos vermelhos se aproximando. Ela não diminuía. A estrada parecia se estreitar. A mata ao lado agora estava mais próxima. Os galhos batiam contra a lataria. E então, outros vultos surgiram entre as árvores. Altos, magros, com olhos vermelhos iguais. Não corriam atrás do carro. Apenas observavam, acompanhando pela lateral, como se cercassem a SUV. O grupo prendeu a respiração. O terror agora era coletivo, palpável. De repente, os faróis iluminaram algo à frente. Um caminhão tombado, atravessado na pista. Marcos não teve tempo para pensar. Jogou a SUV para o acostamento, quase capotando.
O carro passou por um espaço estreito, arranhando as portas contra o ferro retorcido, mas passou. Quando olharam para trás, o caminhão não estava mais lá. Só a criatura. Correndo. Mais perto do que nunca. A SUV começou a falhar. O motor engasgava, como se a estrada drenasse sua força. Marcos tentava manter a velocidade, mas os ponteiros caíam. 100, 90, 80. A criatura se aproximou até colar no para-choque traseiro. Helena sentiu no vidro as garras arranhando. O som era ensurdecedor. "Eu não consigo mais", Marcos gritou. "Ele vai pegar a gente." Nesse instante, o rádio chiou de novo. A mesma voz grave, metálica, ecoou. "Escolham quem fica." Todos gelaram. Bia chorava desesperada. Helena apertava o terço até machucar a mão. Lucas soluçava, repetindo "não, não, não." Mas Marcos, suado, olhos arregalados, só gritava: "Ninguém vai ficar! Ninguém!" Mas o carro parou. Sozinho, como se tivesse sido desligado. Os faróis se apagaram. A escuridão engoliu tudo. Silêncio. Todos respiravam rápido, tentando ouvir além do próprio coração. Foi então que veio o som. Passos arrastados no asfalto. Lentos. Pesados. Aproximando-se. Helena tapou os ouvidos da filha. Mas não adiantava. O som invadia. Vibração pura. Uma sombra passou diante do para-brisa. Alta. Enorme. Os olhos vermelhos brilharam a poucos centímetros do vidro. A criatura parou. Olhou para dentro. Parecia escolher. De repente, um estrondo no teto. Outro. Outro. Vários. O carro era sacudido por mãos invisíveis, como se mais de uma criatura o atacasse agora. Garras arranhavam todos os lados. Vidros começaram a trincar. A cada estalo, o terror crescia. "Pai", disse Bia, com lágrimas nos olhos. "Eu não quero morrer aqui." Marcos olhou para a filha, depois para Helena. Respirou fundo e fez a única coisa que podia. Ligou o carro outra vez. O motor rugiu. Os faróis acenderam. Mais à frente, a estrada tinha desaparecido. Não havia mais asfalto. Apenas um campo aberto tomado por névoa. Marcos não hesitou. Pisou fundo. A SUV avançou direto para o nada. As criaturas correram atrás, mas a névoa engoliu tudo. Por alguns segundos, não havia estrada, não havia rodovia. Apenas o carro em meio a um vazio branco. E então, de repente, a SUV voltou para o asfalto. O painel reacendeu. O relógio agora marcava 3h12. O velocímetro voltou ao normal. O GPS também. E atrás, pelo retrovisor, não havia mais nada. O silêncio dentro da SUV era sufocante. Ninguém ousava falar. O motor funcionava normalmente. O velocímetro estava estável em 90 km por hora. O GPS mostrava a BR-153 seguindo até Anápolis. Tudo estava como deveria. Mas nenhum deles acreditava que realmente estivesse. Helena abraçava Bia no banco de trás, acariciando os cabelos da filha, como se tentasse convencê-la de que tudo havia passado. Mas os olhos marejados de Helena denunciavam que nem ela acreditava nisso. Marcos dirigia rígido, mãos fixas no volante, olhar cravado na estrada. Não piscava. Tinha medo do que poderia aparecer se olhasse para os retrovisores. Foi Lucas quem quebrou o silêncio.
Pai, a gente saiu mesmo? A pergunta pairou no ar, como um veneno. Marcos não respondeu. Apertou mais o volante. Davi, ainda segurando a câmera que não ligava, murmurou. Eu gravei, eu juro que gravei. Depois de longos minutos, as luzes de um posto de gasolina surgiram à frente. O letreiro brilhava com um neon azul fraco, piscando. Era o primeiro sinal de civilização desde que o pesadelo havia começado. Marcos encostou o carro e todos desceram às pressas. O frentista, um senhor de meia-idade, franzino, com boné gasto, os olhou com estranheza. Vocês estão bem? Parecem que viram um fantasma. Marcos respondeu apenas com um gesto de cabeça, tentando não tremer. Helena pediu água, Bia não largava o braço da mãe, Lucas andava em círculos, repetindo que não foi real. Foi quando Marcos perguntou: Moço, que horas são? O frentista olhou para o relógio no pulso. Quase 8 da manhã. Todos congelaram. No painel da SUV, o relógio ainda marcava 3h42. Sentados em uma das mesas de plástico do posto, o grupo tentou explicar o que havia acontecido, mas cada um tinha visto detalhes diferentes. Helena jurava que a criatura tinha dentes enormes, enquanto Lucas afirmava que ela não tinha boca nenhuma. Davi dizia que eram várias correndo dos dois lados da estrada. Já Marcos jurava que só havia uma, mas que falava diretamente na mente dele. O frentista ria nervoso, coçando a nuca. Ah, vocês devem ter pegado o trecho da Estrada do Coronel. Todo mundo por aqui conhece. Eles se entreolharam. Estrada do quê? Perguntou Marcos. O frentista baixou o tom de voz. Dizem que esse pedaço da BR foi feito em cima de terras de um antigo fazendeiro. O homem morreu de forma horrível, queimado dentro da própria casa, e jurou que ninguém passaria em paz por suas terras. Desde os anos 70, tem histórias de caminhoneiro que some, carro que quebra sem motivo, gente que vê coisa correndo atrás, mas ninguém acredita. Helena empalideceu. Então, não fomos os primeiros? O homem apenas balançou a cabeça. Nem vão ser os últimos. Davi, decidido a provar que não estavam loucos, pegou a câmera e mostrou ao frentista. Eu gravei tudo, as correntes, os olhos, o carro quase virando. Só que ele ligou a câmera, a tela piscou, mas todos os arquivos estavam apagados. Isso não é possível, Davi gritou. Eu vi a luz vermelha acesa, estava gravando. Apenas um arquivo restava. Uma gravação curta de 28 segundos. Eles deram play. A tela mostrou o interior da SUV. Todos apavorados, chorando, Marcos dirigindo com um olhar fixo. Mas ao fundo, pelo vidro traseiro, 2 manchas vermelhas brilhavam. 2 olhos, imóveis, acompanhando o carro. Bia gritou e desligou. Seguiram viagem até chegarem à cidade vizinha. Marcos insistia em não parar, queria apenas levar todos para casa. Quando finalmente chegaram, ninguém dormiu. Nos dias seguintes, cada um reagiu de uma forma. Helena não conseguia mais dirigir à noite. Lucas desenvolveu crises de ansiedade. Acordava gritando, dizendo que alguém estava olhando atrás da porta. Bia se recusava a falar sobre o assunto. Ficava horas em silêncio, desenhando olhos vermelhos em folhas de papel. Davi se obcecou pela câmera, tentando recuperar os arquivos apagados. Cada tentativa falhava, mas ele jurava que a câmera ligava sozinha às 3 da manhã, com a tela mostrando apenas a estrada vazia. Marcos evitava o assunto. Mas toda noite, antes de dormir,
Ele jurava ouvir correntes arrastando na garagem. 2 semanas depois, uma notícia no jornal local chamou a atenção. Caminhoneiro desaparece em trecho da BR-153. A matéria relatava que o homem havia parado para verificar o veículo e nunca mais voltou. A polícia encontrou o caminhão ligado, faróis acesos, porta aberta, mas sem motorista. A nota encerrava: moradores locais associam o desaparecimento à velha lenda do Coronel Figueiredo, mas a polícia trata como crime comum. Helena recortou a notícia e guardou, mas nunca mostrou às crianças. Meses depois, Marcos viajava sozinho pela mesma rodovia durante o dia. O sol estava forte, o tráfego intenso. Ele tentava se convencer de que aquilo havia sido apenas um delírio coletivo. Mas, enquanto dirigia, olhou pelo retrovisor. No banco de trás, por um breve segundo, achou ver 2 olhos vermelhos refletidos no vidro. Piscou. Nada estava lá, mas o rádio chiou e uma voz grave ecoou: ainda não acabou. Assim termina o desfecho, com o espectador sentindo que a ameaça persiste, que não foi um evento isolado e que a estrada continuará cobrando vítimas. A família sobreviveu, mas deixou uma parte de si naquele asfalto. E você? Se tivesse que atravessar a BR-153, sozinho, de madrugada, teria coragem? Ou rezaria para que os olhos vermelhos nunca te encontrassem no retrovisor? A BR-153, conhecida como a Transbrasiliana, continua sendo uma das rodovias mais movimentadas do Brasil. Todos os dias, milhares de motoristas cruzam seus longos trechos, ligando o norte ao sul do país. Caminhoneiros, famílias, estudantes, viajantes solitários, todos passam por ali, muitas vezes sem imaginar as histórias que aquele asfalto carrega. Relatos de aparições noturnas, de caminhões que somem sem deixar rastro, de olhos vermelhos no retrovisor, não são de hoje. Se pesquisarmos nos jornais regionais, encontramos notícias de acidentes inexplicáveis, motoristas que juram ter visto figuras atravessando a pista, gritos ecoando no meio do nada. Alguns chamam de lenda urbana, outros de pura superstição. Mas quem já passou por aquilo, jura, há algo mais naquela estrada. O grupo de amigos que sobreviveu naquela madrugada jamais voltou a ser o mesmo. Não houve explicação policial, não houve prova concreta, apenas lembranças quebradas, traumas e a sensação de que a estrada estava viva. E esse é talvez o detalhe mais perturbador. Não importa se você acredita em fantasmas, em maldições ou em coincidências macabras. O que realmente assusta é que, na escuridão absoluta da BR-153, entre Goiás e Minas, qualquer coisa pode acontecer. E se você já dirigiu por lá de madrugada, sabe que a solidão da estrada pode transformar qualquer farol distante em uma ameaça. Os arquivos da câmera de Davi nunca foram recuperados. Apenas aquele vídeo curto permaneceu, mostrando os olhos vermelhos seguindo o carro. Especialistas que analisaram disseram que poderia ser reflexo, edição ou falha digital, mas a família insiste. Não havia nada atrás do carro. Coincidência ou não, cada vez que o vídeo é postado na internet, relatos semelhantes surgem nos comentários. Gente que jura ter ouvido correntes no acostamento. Motoristas que afirmam ter sentido o carro perder potência naquele mesmo trecho. Passageiros que dizem ter visto um homem de chapéu parado na beira da rodovia, acenando como se pedisse carona. Mas quando alguém volta para procurar, não há ninguém.
Talvez nunca saibamos a verdade. Talvez seja apenas mais uma história de estrada, como tantas espalhadas pelo mundo. Ou talvez exista algo naquela terra que não aceita o esquecimento. Então, se um dia você se encontrar sozinho, cruzando a BR-153 e ouvir um som metálico ecoando no asfalto, não olhe para trás, não diminua a velocidade e reze para que os olhos vermelhos nunca descubram que você está ali. Essa foi a história da Estrada do Coronel, um dos trechos mais enigmáticos e assustadores do Brasil. E você? Acredita que tudo não passou de imaginação? Ou acha que a estrada guarda algo muito mais sombrio? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que teria coragem de viajar de madrugada. Porque no fim das contas, nunca sabemos quem realmente viaja ao nosso lado.